Olá, queridos internautas, olá você que nos ouve e nos vê por este DVD. Nesse instante, estamos aqui pela graça de Deus e pelo poder de Jesus para apresentar para vocês uma mensagem de suma importância. Espero que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós tenhamos a possibilidade de fazer você observar e analisar com cuidado o que precisamos falar sobre a verdadeira adoração. Então esse é o nosso tema que vamos elencar nesse instante, né? E gostaria que você prestasse bastante atenção no que vamos efetuar aqui. Nós vamos apresentar de antemão alguns livros que vamos mencionar nessa noite, né? E eu gostaria de chamar nesse instante aqui o nosso irmão Newton, que vai apresentar para vocês os livros. Eu vou citar o nome dos livros que nós temos aqui, o qual vai contar para nós parte do assunto apresentado, né? Que é a verdadeira adoração. Nosso primeiro livro que vamos apresentar é o Testemunho para a Igreja, volume 1, livro do Espírito de Profecia, livro da irmã Ellen G. White, e foi traduzido aqui no nosso país pela Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia. Este é o livro, e nós vamos falar alguma coisa a respeito dele. Também quero apresentar um livro Em Busca de Identidade, do professor George Knight. Ele é professor da Andrews University, ele que tem sempre estudado as doutrinas da igreja e passou para nós informações importantíssimas, a quais nós vamos estabelecer aqui alguns detalhes, e você pode também adquirir na Casa Publicadora, né? Foi traduzido em 2005 para o português. E por último nós temos aqui o livro A Trindade, dos mesmos professores. São 3 professores inclusive, né? Temos George Knight e temos mais 2 que estudam sobre essa doutrina interessante. É um livro da casa, você pode adquirir também lá, né? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a mim e a você. E também nós temos, na verdade, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em várias versões, né? Que você pode encontrar tudo que vamos apresentar aqui hoje na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, para iniciar o nosso tema, nós vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 4. E no versículo de número 24, eu gostaria também que você que está nos acompanhando ouvisse atentamente e também acompanhasse com sua Bíblia. Você que é estudante da Bíblia, não perca um sequer de nossos detalhes que vamos apresentar hoje. Como já disse no início, o nosso tema é a verdadeira adoração. Então em João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Então, como nós lemos aqui, João 4:24, João escreve a respeito da vida e missão de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse texto ele descreve as palavras que Jesus fala para a mulher samaritana, porque ela, na mente dela, ela imaginava que era necessário adorar a Jesus em algum monte ou em Jerusalém, como era o costume dos judeus e dos samaritanos. E quando ela fala isso para Jesus, ele vai dizer: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são aqueles adoradores que o Pai procura. Essas pessoas são aqueles que Deus está procurando para ser os adoradores. É necessário, entretanto, que adoremos a Deus em espírito e em verdade. É necessário que compreendamos a grandeza da revelação celestial. Aqui Jesus está nos convidando a adorarmos somente a Deus, cuja matéria é espírito. É uma matéria que o homem não pode ver pelos olhos da carne. Por isso ele deve ser adorado em espírito
e em verdade. Bom, queridos, então nosso assunto é sobre a verdadeira adoração. E nessa noite eu quero responder algumas perguntas, algumas dúvidas. A quem você tem adorado? Quem é você perante Deus? Isso são perguntas para reflexão pessoal. Qual é o verdadeiro objeto da adoração? Onde podemos ir na adoração? A quem os anjos adoravam? A quem o santo par no Éden, Adão, adorava? Ou melhor, a quem o santo par adorava no Éden, quando estavam aqui na terra? Então, queridos, essas e outras perguntas serão o destaque da nossa mensagem que vamos analisar agora. Então, primeiro nós vamos falar justamente do objeto da adoração. Porque para que eu possa adorar verdadeiramente a alguém, eu preciso descobrir se na verdade, a pessoa, não o objeto. Porque o objeto é algo imóvel, é algo objetivo, mas pessoa não. Então, quem é o único digno de ser adorado? Vamos começar falando do Deus Pai, do Senhor Jeová. Ele é o supremo ser do universo. A Ele toda honra, agora e para sempre. Toda honra e glória, agora e para sempre. Então, nosso primeiro texto, que nós vamos ler, encontra-se no Evangelho, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 4, e o versículo 10. Temos aqui a seguinte declaração, dita por Jesus, ao ser que infelizmente queria para si a adoração, mas Jesus não lhe concedeu. Diz aqui assim, então lhe ordenou Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, de acordo com esse texto, respondendo à primeira pergunta, nós devemos adorar unicamente ao Pai. Aqui nesse texto está dizendo que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em outras versões diz, servirás só a Deus. Outro texto em que vamos mencionar da adoração a Deus, o mesmo que lemos a princípio em João 4, nos versos 22 a 24, onde Jesus conta para a mulher samaritana qual é a verdadeira adoração. E ele diz aqui, adoreis o Pai em espírito e em verdade. Vamos ler especificamente o verso 24 para entendermos quem que é digno de adoração. João 4 e verso 24, onde lemos o seguinte, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante que lá em Mateus 4:10, quando a gente já leu, declara que nós devemos adorar unicamente ao Senhor nosso Deus. Mas de que forma? Aqui está uma segunda pergunta formulada. No versículo que acabamos de ler, diz, em espírito e em verdade. Por que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque Ele é espírito. Então é impossível adorar a Deus em corpo. Só podemos adorá-lo unicamente em espírito e em verdade. Então esse é um ponto primário da nossa fé. A verdadeira adoração está impressa no verdadeiro significado do autor que vai receber esta adoração, que é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Avançando nessa mensagem, eu quero fazer outra pergunta para vocês. A quem os anjos adoravam no céu somente? Isso eu estou falando nesse primeiro momento da mensagem. E diz aqui, vamos ler Isaías capítulo 6,
versículo de número 3. Vamos acompanhar juntos. Você que é estudante da Bíblia, você que estuda o Espírito de Profecia, e você de outras denominações que não conhece o Espírito de Profecia, não conhece os livros da profetisa Ellen G. White, a qual Deus enviou para o remanescente da igreja sua na terra, você tem a Bíblia. Então vamos acompanhar comigo esses detalhes super importantes. Isaías capítulo 6, versículo 3, lemos o seguinte: e clamavam uns aos outros. Eu estou lendo uma das partes do texto. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto nos afirma que os anjos do céu adoravam unicamente ao Pai. A princípio é o que estamos observando, né? A quem os anjos adoravam. Outra pergunta: a quem o anjo pediu que João adorasse? Vamos descobrir. Apocalipse capítulo 19. E no versículo de número 10, nós temos uma declaração extraordinariamente bela. E diz assim a palavra de Deus: prostrei-me ante aos pés do anjo para adorá-lo. Ele então me falou: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é que nós encontramos aqui? João está agora ouvindo a mensagem de Deus através dos anjos, através de um anjo, especificamente falando. E esse anjo vai dizer a João que as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras, e de repente João vai falar o seguinte: eu gostaria de adorar a você, anjo. E ele até se prostrou. Claro que na Bíblia não tem dizendo que João falou isso, mas eu creio que João deve ter pedido e deve ter insistido, porque ele fala com muita veemência aqui: prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele então me disse aqui João, João disse que o anjo falou: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Então João estava ali escrevendo que o anjo estava dizendo que ele é nosso irmão, porque nós que estamos pregando esta verdade, a palavra de Deus em todo o mundo, temos o testemunho de Jesus. E o anjo convida João a adorar a Deus. Eis a resposta da pergunta: adora a Deus. Não adianta, meus queridos, adorar outro ser. Aqui os textos confirmam adoração ao Pai. Adora a Deus, é o que diz o texto. E João vai dizer aqui, escrevendo a sua carta para aquelas igrejas, que o anjo vai dizer a ele o seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus enviou esse poder para a sua igreja no tempo do fim, e nós precisamos seguir à risca cada detalhe apresentado. Pois bem, nós vamos falar também sobre a segunda pessoa que merece adoração. Mas, irmão, você não acabou de falar que somente a um devemos adorar? Mas nós vamos apresentar aqui para vocês que existe também um outro ser que recebe a adoração. Eu gostaria de ler com vocês, se bem que eu não vou ler todo o texto, apenas vou citar parte dele. Vocês podem acompanhar todo o texto na íntegra no livro de Josué, no capítulo 5 e verso 14. Quem é a segunda pessoa digna de adoração? Vimos a primeira. A primeira é o Pai, o Senhor Jeová. A Ele toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Então vimos a primeira pessoa sendo adorada. Segunda pessoa digna de adoração, Josué capítulo 5, versos 13 a 15. E nesse instante, eu quero só citar em comentários, vocês vão acompanhando aí o texto. Josué está com o povo de Israel num momento importante da história deles, e de repente aparece um anjo, e Josué pergunta àquele homem: é de paz a tua vinda? E o anjo responde: é de paz. E aqui no mesmo texto diz que Josué prostrou-se e adorou o anjo. Este anjo recebeu adoração. Ora, quem seria então este anjo? Quem seria esse ser que recebe adoração na representação de um anjo? Este ser, queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos telespectadores, é o Filho do Senhor Jeová. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele pode sim receber adoração. Sabe qual é o nome que aparece para ele aqui? Miguel. Numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, nós vamos estudar a respeito desse assunto. Quem é Miguel? Qual o sentido dessa palavra? Mas interessante que Josué adora a este anjo e ele recebe adoração. É muito interessante isso. Se ele recebe adoração, é porque ele é o Filho de Deus. Tem base, tem fundamento sim. Mesmo que eu ou você não queira aceitar a verdade celestial, mas a palavra de Deus, ela é poderosa em nos afirmar o fundamento. A quem os anjos adoram também. Primeiro nós vimos a quem somente os anjos adoram, mas como apresentamos a segunda pessoa, nós vamos ver a quem os anjos adoram também. Vamos entender no momento do nascimento de Jesus aqui, Lucas capítulo 2. Vamos introduzir esse texto porque me chamou a atenção essa pergunta. A quem os anjos adoram também. Lucas capítulo 2, nós temos uma multidão da milícia celestial, no verso 14, se aproximando de onde estavam os pastores quando ouviram as novas de que Jesus nasceu em Belém. Os anjos de Deus se aproximam em multidão incontável, como diz, uma multidão da milícia celestial. Está bem claro aqui, irmãos, dizendo aqui, olha só a forma como eles louvam a Deus. E diz aqui: e veio uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui os anjos estão glorificando a Deus, mas eles estão adorando ao Filho de Deus como Deus também. Podemos aplicar das duas formas esse texto, sim, porque justamente nasce Cristo, o Senhor, diz o verso 11 de Lucas 2. Agora, vamos entender, Jesus é Deus? Se Jesus está recebendo adoração, foi mostrado que ele recebe adoração como anjo, e foi mostrado que ele recebe adoração como Filho de Deus. E como Deus? Vamos apresentar então somente alguns textos importantes que confirmam que Jesus é Deus na Bíblia Sagrada. E vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e o versículo 1, que é o mais importante, né? João 1 e o verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus para nós sobre a verdadeira adoração. E diz aqui assim, falando de Jesus como Deus. Na Bíblia, versão atualizada, na revista corrigida, na King James, na linguagem de hoje, qualquer versão que você tiver, certamente vai dizer essa frase aqui, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, irmãos, aqui o texto sagrado está dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a profetisa testemunha sobre isso no livro, inclusive no livro História da Redenção. Ela diz claramente que o Filho de Deus é adorado como é o Pai.
Esse livro você pode adquirir na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Eu não estou apresentando ele aqui, porque eu estou falando apenas um detalhe dele no momento. Mas você pode adquiri-lo. Você pode estudar também esses livros que vão justamente ajudar a sua vida espiritual a se desenvolver. Outro texto ainda, versículo 18, que diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Interessante, irmãos, que foi trocado aqui a palavra filho, porque quando nós vamos ao original, não aparece a palavra Deus. Nesse verso 18 aqui, aparece a palavra filho, porque essa seria a frase correta, filho unigênito, porque nesse texto aqui diz Deus unigênito, que quer dizer o quê? O único Deus gerado por Deus. Isso seria uma afronta à palavra de Deus. Mas você está compreendendo, o Espírito Santo está te tocando nessa noite, nesse instante, nesse momento, nesse dia, nessa hora, onde quer e em qualquer horário que você esteja nos acompanhando. Deus está tocando poderosamente o seu coração, para entender que Jesus é Deus por concessão do Pai, mas que Ele não foi gerado como Deus, e sim como Filho de Deus. É isso que nós precisamos aprender. O último texto que fala de que Jesus é Deus, Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 7. Hebreus 1, versos 6 e 7. Vamos ler de 5 a 7, para nós compreendermos com mais clareza a verdade. Diz aqui assim, ó: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mas, acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Vocês estão percebendo, queridos ouvintes, queridos telespectadores? Vocês estão notando que a palavra de Deus não deixa rastros de dúvida? A palavra de Deus é clara. No verso 5, o escritor aos Hebreus, que cremos ser o apóstolo Paulo, isso nós cremos e temos certeza de afirmar, porque a saudação que existe no final é uma saudação com características paulinas, e também porque o Senhor Deus nos revelou que realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. E há também alguns grupos que não tiveram revelação de forma direta, mas pelo menos entendem que foi Paulo que escreveu por qualquer outro motivo. Mas o que precisamos compreender mesmo é esse assunto aqui, ó. Deus, o escritor vai dizer: a qual dos anjos? Deus perguntou. Deus falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Resposta: a nenhum. Deus falou isso unicamente para o seu filho. No versículo 5 ainda Deus disse, e outra vez: eu lhe serei pai. Eu, pessoa, lhe serei pai. E ele, segunda pessoa, me será filho. Jesus é Deus e é o Filho de Deus. É Deus por concessão, é Filho por geração. No verso 6, nós temos outra declaração. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Pois bem, aí nós temos os anjos de Deus sendo convocados a adorar o Filho de Deus. E no verso 7, o próprio Pai, numa concessão, diz a seu Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. É preciso que identifiquemos a realidade desses fatos. Vamos conferir agora. Os anjos adoravam primeiro a um e depois a outro? Vamos conferir, vamos deixar a Bíblia responder. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Aqui nós encontramos no verso 9, depois você lê em casa, confere, que diz o seguinte: os anjos dizendo ao Cordeiro: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. No capítulo 4, verso 11 de Apocalipse, eles adoram ao Pai. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 11. Primeiro, aqui nós vimos que eles adoraram ao Filho. E no capítulo 4, verso 11 de Apocalipse, eles vão dizer assim, ó: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade são e foram criadas. Temos ainda uma declaração onde os anjos adoram aos dois juntos. Capítulo 5, verso 13 do livro do Apocalipse. Lá nós temos a seguinte declaração. Eu estou avançando por conta também que eu preciso mostrar para vocês outros detalhes importantes. Capítulo 5, verso 13 de Apocalipse prova que os anjos adoravam ao que está sentado no trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, o Filho de Deus. Os anjos estão adorando a Deus na pessoa do Pai e de seu amado Filho. Então qualquer outra adoração que você vê é uma adoração falsa, é uma adoração sem lógica, é uma adoração contrária. Nós ainda podemos, eu vou anotar uns textos aqui para você ler em casa, onde os anjos de Deus adoram ao Pai e seu amado Filho. E às vezes você não vai encontrar a declaração, mas nós sabemos que a adoração é ao Pai e seu amado Filho. Anote aí, Apocalipse capítulo 7, verso 10, você pode ler. Apocalipse 19, de 1 a 8, você também pode ler e poder provar para si mesmo que os anjos adoram ao Pai e seu amado Filho. Então, Satanás queria, na verdade, tomar o lugar de Deus no céu. Não conseguiu. Chegou aqui na terra, foi expulso de lá, perdeu a batalha. Não pôde ser Deus porque estava fracassado. Mas quando Deus cria o homem, Ele inculca na mente humana que o homem pode ser Deus. E aí, o que acontece? Tudo vai por água abaixo. Porque o homem, na tentativa de ser Deus, transgride a lei de Deus. E Deus agora vai punir o homem porque transgrediu sua lei, porque deu ouvido à voz de Satanás. Então Satanás, não conseguindo, ele envolve todos os povos de todas as nações, e todos os deuses que as pessoas adoram por aí afora estão adorando aos demônios. Satanás queria fazer uma trindade no céu. Ele queria ser adorado no céu junto com o Pai e o Filho. Mas como ele não conseguiu, então ele entrou nas grandes instituições religiosas e está sendo adorado dentro dos templos. Queridos, você que verdadeiramente preza pela palavra de Deus, faça o seguinte: a partir de agora, adore somente ao Pai e seu amado Filho. Somente. Inclusive eu quero citar até um texto que tem no História da Redenção e também no Patriarcas e Profetas. Esses livros não estão aqui, no momento, não estão sendo apresentados, mas você pode adquiri-los na Casa Publicadora Brasileira. Esses são os nomes: Patriarcas e Profetas e História da Redenção, dizendo que no Éden o santo par erguiam-se em arrebatador cântico de louvor a Deus e a seu amado Filho. Aqui no livro Em Busca de Identidade, conta a história dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles todos amavam e adoravam única e exclusivamente a Deus, o Pai e seu amado Filho. Em Busca de Identidade é um livro o qual George Knight escreveu. Nós apresentamos ele no início, você pode adquiri-lo na casa. Lá você vai encontrar eles aceitando a doutrina como era, apesar de depois o próprio George Knight contestar as verdades sagradas, dizendo que os pioneiros estavam errados. Mas eles não estavam, irmãos, errados. Eles estavam perfeitamente corretos, adorando da forma correta. Eu quero também falar para vocês um texto, Testemunho da Profetisa. No Testemunho para a Igreja, volume 1, esse que foi apresentado aqui para vocês, no capítulo 76, nós temos uma declaração maravilhosa, que diz o seguinte, os anjos se prostravam com grande reverência, velando o rosto ao nome
do Senhor Jeová. Que maravilha, irmãos! E ela ainda continua: os anjos se prostravam em grande reverência a Cristo, o amado Filho de Deus. O que é que ela está dizendo aqui? Que os anjos celestiais respeitavam tanto o nome do Pai que velavam o rosto, adoravam ao Pai e o Filho de tal maneira que velavam o rosto, se prostravam, se ajoelhavam reverentemente. Ok? Temos aqui também outra declaração da profetisa no livro História da Redenção, onde ela afirma que os anjos também cantavam a Deus e a seu amado Filho. Está escrito assim. E outra coisa, ela diz aqui que o Cristo, o Filho de Deus, deveria ser tratado como se fosse o próprio Pai, deveria ser respeitado, deveria ser adorado como se fosse o próprio Pai. Como é maravilhoso, queridos, saber dessa realidade. Jesus não aceitou a adoração de Satanás, sabe por quê? Por dois motivos óbvios. O primeiro motivo é que ele, Jesus, é a segunda pessoa do universo. Então seria inconcebível que o Filho de Deus, que foi colocado por Deus como soberano do céu, a irmã White diz isso na História da Redenção, agora adorasse uma criatura. E o motivo mais excelente que eu quero mostrar a vocês é que Jesus mostrou para Satanás que só se deve adorar a Deus, o nosso Pai. Aqui no livro A Trindade, você pode ler esse livro, tem uma declaração importantíssima que eles colocaram na nova teologia, na teologia atual, que é pregada nas igrejas hoje. Está dizendo o seguinte: na Bíblia não existe nenhuma passagem que fale de adoração ao Espírito Santo, mas ao adorarmos ao Pai e ao Filho, podemos adorar ao Espírito. O que é que eles estão dizendo aqui? Que agora você pode adorar a uma terceira pessoa. Este livro aqui, Em Busca de Identidade, na página 159, tem aqui muitos detalhes a respeito da limpeza que fizeram nos livros da igreja. Inclusive, fizeram limpezas nos certificados, nos inários, tirando a verdadeira adoração. E o tema, inclusive, estamos falando hoje. Qual é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é de joelhos, com reverência, velando o rosto ao Pai e seu amado Filho. Claro que nós não vamos fechar, digamos, colocar uma máscara no rosto, mas nós temos que ter reverência na casa de Deus, temos que adorar a Deus de forma integral. Ainda no livro Testemunho para a Igreja, nós encontramos várias vezes a serva de Deus repetindo que os anjos de Deus, que os cristãos em todas as épocas estão acompanhados por Deus, por Cristo e por seus anjos, e adoram somente a Deus e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho. No livro Meditações Matinais, eu também não tenho aqui, mas você pode adquirir. Na página 58, Filhos e Filhas de Deus, é um dos livros da profetisa do Senhor. Ela diz assim: unicamente Pai e Filho devem ser exaltados. Então, queridos, nunca mais vocês devem cantar no templo hinos de adoração ao Espírito Santo, por dois motivos. O primeiro motivo é que o Espírito Santo não é um terceiro Deus. Outro motivo: a verdadeira adoração é composta ao Pai e ao Filho, é dedicada ao Pai e ao Filho. Deus, o Senhor Jeová, o Criador, o soberano do universo, e Jesus, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. E eu quero mostrar para vocês um detalhe que me chama a atenção. Eu queria apresentar aqui, que o irmão Newton viesse trazer aqui o Inário Adventista. Esse é o inário da Casa Publicadora. Espero que eu esteja falando corretamente, que é o que está escrito aqui. Nesse inário, no prefácio, tem uma declaração interessante. No prefácio desse inário aqui, tem uma declaração interessante lá, que inclusive no meu, que eu tenho em casa, está grifado. Lá diz mais ou menos assim: alguns hinos foram substituídos para melhorar as nossas doutrinas. Queridos irmãos, melhorar mais o quê?
Melhorar o quê? Essa é mais ou menos a declaração. Estou falando com outras palavras, mas é mais ou menos isso que eles querem dizer. Porque eles dizem que os hinos foram substituídos para facilitar, para ficar melhor de se cantar. Mas vamos analisar alguns hinos aqui. Quer ver? Acompanhe comigo alguns hinos. Eu quero apresentar para vocês alguns dos hinos do Inário que são trinitarianos, que estão desprezando a justa adoração. Hino de número 12. A primeira estrofe do hino, você vai acompanhar conosco aqui, diz assim, ó: Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. Ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Criador. Vocês viram? Esse hino está dizendo que é para se adorar ao Deus Trino. Mas nós aprendemos na Bíblia que só se deve adorar a dois: o Pai e seu amado Filho. São dois deuses? Não. O único Deus verdadeiro é o Pai. Agora, o Filho de Deus é Deus por concessão do Pai. E além disso, a irmã White vai dizer que ele é um em caráter, poder, propósito e natureza. Era um com o Pai e ele continua sendo um com o Pai. Ainda quero apresentar outro hino aqui trinitariano. Só alguns hinos, né? Porque tem muitos. Mas eu quero apresentar somente pelo menos uns 4 hinos aqui. O segundo é o de número 18. Logo na primeira estrofe, nós temos uma declaração: Deus, Jeová, triuno. Assim, irmãos, sabe qual é a ideia que vai se ter aqui? 3 Jeovás. 3 Jeovás. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na adoração. E finalizando a apresentação dos hinos, basta 3. Olha só o que diz o hino de número 583, desse mesmo hino que foi apresentado. Diz assim, ó: glória ao Pai seja dada, ao Filho Deus e ao Santo Espírito. É interessante. Glória ao Pai, ao Filho Deus e ao Santo Espírito. A glória, irmãos, é atribuída única e exclusivamente ao Pai. 587, Santo Espírito, te adoramos. Não, eu não quero mais adorar ao Espírito Santo como se fosse outro Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, mas o Espírito Santo não é um terceiro Deus. O Espírito Santo se manifesta como sendo a onipresença e o poder do Pai e seu amado Filho. Esta presença sendo manifestada-nos através do ministério dos anjos. Então, nesse livro aqui, Em Busca de Identidade, vai falar da limpeza que fizeram nos livros em relação à crença da doutrina antitrinitariana, que é a doutrina do povo de Deus, que entende que o Pai e seu amado Filho devem ser adorados, e são as pessoas da divindade. Ele faz aqui, ó, George Knight vai dizer neste livro que houve uma limpeza geral nos livros. Mudaram os votos certificados, mudaram os inários, mudaram os livros de profecia, mudaram as Bíblias, mudaram tudo. Mas tem uma coisa que não muda, irmãos: o seu coração. E eu quero, nessa noite, nesse instante, nesse momento, onde quer que você esteja, na hora que você estiver nos ouvindo, quer de dia, quer de tarde, qualquer que seja o instante, preste atenção. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Venha também junto conosco fazer parte da verdadeira adoração. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você será a mesma. Se você adorar o Pai e seu amado Filho, eles estarão satisfeitos, porque eles receberão o teu louvor verdadeiro. A Bíblia diz que tem gente que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Por quê? E Deus dizia: em vão me adoram. Por quê? Deus disse: em vão me adoram. Porque esses que adoram em vão a Deus tentam adorar a um terceiro. Esse terceiro não é o Espírito de Deus. Essa adoração vai direto para aquele que queria formar uma trindade no céu. Ele não conseguiu e inventou que existe um ser digno de adoração, além do Pai e do Filho. E nós acabamos de ver que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, de joelhos, com reverência, com sinceridade, unicamente ao Pai e ao Filho. Quer você fazer parte dessa verdadeira adoração? Estude por si mesmo tudo o que foi dito aqui. Pesquise, pegue os livros que foram apresentados, adquira,
o Testemunho para a Igreja, volume 1, especialmente leia o capítulo 76. Adquira também a História da Redenção, Patriarcas e Profetas, que não foram apresentados visivelmente aqui, mas você pode adquiri-los na Casa Publicadora Brasileira. E esse aqui, Em Busca de Identidade, de George Knight, e A Trindade, também de George Knight, e mais dois professores da Andrews University, eles que escreveram pensando que ia iludir a mente do povo, mas o povo de Deus unido pelo poder do Santo Espírito nunca será vencido pelas falsas doutrinas. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que o Espírito Santo atue poderosamente no seu coração. E nesse instante eu quero elevar a Deus uma prece em seu favor. E a prece é a seguinte, de coração, irmãos. Não precisa nem você repetir, mas medite nessa prece que eu vou fazer a Deus agora por você, antes mesmo de você pensar qual seria esta prece. Então vamos orar ao Pai e seu amado Filho, de joelhos e com o coração voltado para Deus. Você ouve e pense como se fosse você mesmo que estivesse orando agora. Oremos. Pai querido, amado e eterno, nesse instante nós nos apresentamos a Ti como pessoas arrependidas de termos adorado erroneamente a Ti, pensando que o Senhor recebia a nossa adoração. Mas nesse momento, pelo poder que há em Teu amado Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito, que nós possamos ter da nossa mente removida a falsa adoração e Te adorar verdadeiramente, Te adorar com justiça, com verdade, com retidão. Estendes, ó Pai, a Tua mão sobre o Teu povo, que está conosco, aqui e em qualquer lugar onde esteja alguém ouvindo e vendo esta mensagem. Receba calorosamente a bênção celestial e o desejo ardente de adorar ao Pai e seu amado Filho, como Adão e Eva adoraram no Éden, como os anjos adoravam no céu, como Cristo, que mesmo sendo Ele adorado em algum momento na terra, rendia a Ti a glória como sendo homem, mas Ele sempre recebeu a adoração como Teu Filho. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que em nome dEle possamos praticar a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade, independente dos contextos, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome e do Teu exaltado poder, para a glória também do nome do Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém.